Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Bem, aqui novamente na sua timeline para falar do New Orleans Saints. E hoje é o episódio número 57. Sim, já estamos a 57 episódios falando aí no seu ouvidinho sobre o New Orleans Saints. Mudamos o formato agora nessa temporada, mas o conteúdo, aquele conteúdo aprimorado, informativo, com um pouquinho de bom humor, continua para vocês. Eu sou a Jéssica Laís e vou ser a sua host por hoje. E comigo aqui temos o Ivan, nosso analista sênior lá do mundo Who Dat. E aí, Ivan, como tá? E aí, Gé, e aí, galera? Não tem como dar alguma coisa diferente de super feliz, né, com o que aconteceu nesse último fim de semana. Tô aliviado, feliz e pronto pro próximo já. E temos ele retornando aqui para o We That Podcast, o Marcelo Xará. E aí, Marcelo, tudo certo? Como tá? Como tá a família? Como diria a grande estrela aí da música forrosística brasileira, Pato do Fala Mansa, mas eu tô rindo à toa. Não que a vida estivesse assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar, e esse sorriso no Orleans Saints finalmente nos deu um belo de um sorriso nessa temporada, depois de ficarmos passando tantos sustos aí. Não tem do que reclamar. A gente vem para esse Widete de volta aí com uma felicidade muito grande, como já disse aí o nosso colega Ivan. E como semana passada não tivemos convidados por motivos, mas hoje estamos de volta com aqueles convidados especialíssimos que têm conhecimento de causa sobre o adversário da semana. E o convidado de hoje vem lá do Gold Rush BR, eu acho que eu falei certo o nome, que está lá no Fambonanet. É o Jailson. Jailson, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui conosco para falar do San Francisco 49ers. Se apresenta pra galera, diz de onde você é, há quanto tempo torce pro 49ers. Fica à vontade. Oi, tudo bom? Sou o Jailson Carvalho, né? Como a Jéssica falou, do Gold Rush Brasil, torcedor de São Francisco 49ers desde 2008, acho. Por aí, 2008, 2009. Na época do Alex Smith sendo bancado, indo pro banco de quarterback. E é isso, né? Estamos também no Fambonanet aí, quem quiser. Vamos falar um pouquinho do jogo aí. E essa é a turma que vai fazer o Idade Podcast número 57 pra vocês. E dessa vez eu já tenho até o título lá pro nosso post, citando o Marcelo Xará. Esse episódio eu tenho certeza que vai ter que chamar Mas Eu Tô Rindo à Toa. Entendedores entenderão. Mas vamos lá falar de New Orleans Saints versus San Francisco 49ers. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Mas antes, vamos só dar aquela pincelada rápida, porque este jogo, o último jogo que tivemos contra o nosso adversário da divisão, que era o líder da divisão da NFC South, o Tampa Bay Buccaneers, aquele time que vinha naquele hype crescente. E semana passada, quem ouviu o nosso podcast, estava todo mundo preocupado, achando que não ia ser um jogo fácil. E estávamos todos errados. Foi
uma lavada fora o baile, o atropelo, não sei se alguém anotou a placa. Drew Brees estava espetacular, Tyson Hill estava funcionando, a defesa estava maravilhosa. More Secret, quem não era eu, não me lembro. Então, mas eu vou deixar meus amigos falarem, porque tudo que eu tinha pra falar eu já falei lá no nosso Twitter, no @SaintsBrasil09. Mas Ivan, tire do peito toda essa emoção que você sentiu domingo ao ver aquela linda vitória do Saints sobre o Tampa Bay Buccaneers. Olha, Jéssica, eu não sei nem o que falar. Tipo, foi libertador aquilo ali. A gente já tinha falou no podcast passado que o Saints ia fazer todo o jogo ser jogo competitivo, né? Não importa se era contra o Chiefs ou se era contra o Jets, a gente ia fazer o jogo ser competitivo, mas cara, o Saints foi lá e calou a nossa boca com gosto. Você até chegou a acompanhar com a gente lá, a gente tava no Skype vendo todo mundo junto o jogo, né? Na verdade tava eu, o Igor, o Caio, depois chegou a galera. Cara, assim, eu vendo o jogo é engraçado, né? Que eu não consigo ter as emoções, assim. Meu jogo tava um pouquinho mais adiantado, sem querer dava spoiler pra eles, né? Porque não tinha como. E as coisas estavam acontecendo, assim, que como o Igor falou, eu não tava conseguindo nem twittar. O próprio Saints que falou isso, né? Que não consegue twittar tão rápido. Foram tantas coisas boas acontecendo, assim. O Tom Brady errando tanto, a gente acertando tanto, a defesa maravilhosa. Nosso ataque a gente já sabia que tava funcionando, né? Tava funcionando aos poucos, assim. E voltou o Michael Thomas, voltou o Emmanuel Sanders, foi muito essencial. A gente consegue ver isso claramente no primeiro touchdown, porque o Camara, no caso ali daquele lado, chama a atenção no touchdown pro Tre'Quan Smith, e aí sobra o Tre'Quan Smith livre. É isso que vai acontecer, a tendência é acontecer com as nossas armas cada vez mais estando lá pro jogo. Aí vai acabar sobrando espaço aí para essas válvulas de escape, para esses jogadores menos badalados. Então, assim, você viu todas as coisas funcionando. O jogo terrestre não funcionou tanto assim porque a gente não precisou, mas na realidade quando ele apareceu muito bem. O Tyson Hill principalmente correndo, foi o líder em jardas terrestres do time, pra você ver como a gente nem precisou correr muito. Mas todo mundo que correu acabou até correndo bem. Todo mundo teve média lá dos corredores de no mínimo 3.9 jardas, né? O Camara ainda teve touchdown terrestre. O Tyson Hill quase conseguiu um first down a cada corrida dele. Teve uma média de quase 10 jardas por tentativa, né? Foi 7 e pouco, mas eu tô arredondando pra cima porque tá tudo pra cima hoje. Foi lindo. A gente engoliu eles do começo ao fim do jogo. Eles chutaram o field goal só pra não perder de 0. Isso foi sensacional, né? Foi só pra não perder de 0. Isso quer dizer, a gente atropelou demais. Cara, é o que eles mereciam, né? O que eles mereciam. Você sabe quem teve um jogo meia boca também, que continue assim. Então, tudo certo, só felicidade. Você, Xará, diga pra nós qual foi a sua emoção no domingo de assistir aquele jogo, de ver Tom Brady comendo grama várias e várias vezes, a cara de puto dele na sideline, que não sabia o que estava acontecendo, que sem a FC ele não consegue ganhar. Foi a primeira vez que Tom Brady foi varrido por um adversário de divisão de todos esses anos que ele tá na NFL. Então foi lindo demais, foi lindo. Fala pra nós, Marcelo, qual foi a sua emoção? Então, se não fossem as redes sociais, não fossem os aplicativos de mensagens aqui, eu teria dificuldades em acreditar que aquele jogo que eu estava assistindo na minha televisão era o mesmo jogo que todo mundo estava vendo. Que foi um massacre, um atropelamento, uma sova. Não tem palavras assim para descrever o que aconteceu naquela noite. Eu estava vendo, né, que segundo a métrica do DVOA, essa foi a melhor performance de um time na liga, na NFL, neste século, usando essa métrica. Foi realmente algo. Foi um jogo onde tudo deu certo para o Saints, onde tudo deu errado para a Tampa. Até quando deu errado para a gente, deu certo depois. O fumble do Jared Cook, e aí a defesa já força o 3 and out, e a gente já começa lá no campo
do Tampa Bay, já anotando um outro touchdown. Então, eles não tiveram tempo assim para tentar uma reação. Porque aí, quando a coisa desandou, Tampa teve que abandonar completamente o jogo terrestre e ir para o passe. E aí isso significava tentar quartas descidas, e aí a defesa do Saints, tudo dando certo. Parando o Tampa Bay, forçando o turnover em downs e depois os turnovers, as três interceptações do Tom Brady, que nessa temporada tem 7 interceptações, 5 delas são interceptações de jogadores do Saints. Então é isso, assim, não dá nem para analisar direito esse jogo, porque é o que vai acontecer só no próximo alinhamento dos planetas aí. Mas o que a gente tem que fazer agora é comemorar, é rir dos memes, rir da cara do Giselo, que quando ele fica com aquela cara de bundão é a melhor coisa do mundo. E agora já pensar no próximo jogo, porque nós não vamos ter vida fácil, senão a gente sabe que Saints é Saints, uma hora eles vão dar sufoco para nós de novo. Mas o que a gente viu ali mostra que esse time tem um potencial para chegar, e que se chegar, aí embarquem no trem do hype, porque ele vai passar como uma locomotiva que foi a locomotiva desse domingo contra o Tampa Bay Buccaneers. E agora, passando para o nosso adversário, Jailson, conte um pouquinho como foi o último jogo do 49ers pra gente que não acompanha tão vividamente quanto você. Por sorte, o 49ers nem jogou esse final de semana. Nem se preocupe com o jogo do 49ers. Bom, na verdade o jogo não foi realmente final de semana, né? O jogo foi na quinta-feira, Thursday Night, contra o Green Bay Packers, e foi um massacre. Foi basicamente o contrário do que vocês falaram. Substitua os Saints por Packers e 49ers pelos Bucks. O 49ers teve alguns azares no dia, que foi um dia anterior o nosso wide receiver, fugiu o nome dele, o Kendrick Bourne. Ele foi relacionado na lista de Covid, e o 49ers indicou os outros jogadores que tiveram contato próximo a ele. Que foi o Trent Williams, foi o Brandon Ayuk, que é atualmente nosso wide receiver 1, e o left tackle, né? E também o Deebo Samuel, que é o nosso outro wide receiver, só que ele estava já machucado, então não iria jogar. E nisso o time em campo não desenvolveu nada, não conseguia atacar, foi feio o jogo. Até no finalzinho lá o Nick Mullins achou alguma coisa no garbage time, mas não foi o suficiente nem para chegar próximo ao placar. Fomos completamente dominados pelo Packers. Pensa que diferente do Bucks, você conseguiu achar alguma coisa no garbage time, né? Já é alguma coisa. Eu falo garbage time, mas foi meio... Você via ali que o jogo já tava dizendo, não, acho que tava 21-0 pros Packers já. Daí o 49ers resolveu fazer alguma pontuação ou outra, mas não deu. Acho que acabou 34-17, tá? Não parece que foi tão grande assim a desvantagem, mas foi. Em campo foi bem pior. E então, pra gente já começar a falar do nosso próximo adversário, diz aí pra gente qual é a situação do 49ers dentro da divisão. Apesar da campanha, né, ser 4-5, somos o último da divisão. Os playoffs da NFC atualmente, se não me engano, estão indo com 5-3, né? Quem folgou está indo para os playoffs com 5 vitórias, mas o Fernandes está em último, de frente já está o Rams, Cardinals e Seattle em primeiro, né? Fiz pela ordem decrescente, né? Crescente. O Rams acho que é o 7º hoje. Isso, os ambos, tanto Cardinals quanto Rams, estão indo para os playoffs atualmente. Isso. E, obviamente, o Seattle como campeão da divisão. Então tá uma divisão bem interessante, né? Bem competitiva. E quais suas expectativas? Aí temos expectativas de melhora pro 49ers ou por enquanto não? Bom, a expectativa na verdade era que o jogo fosse adiado, né? A gente comentou no podcast que a melhor coisa que podia acontecer no 49ers nesses últimos 3 jogos seria um adiamento, né? Adiantar a bye week, que a gente tem muitas lesões que tem a volta agora ou pra semana que vem. Uma delas é o Richard Sherman, né? Que estava machucado desde o começo da temporada ali, jogou alguns jogos, mas já se machucou. Ele foi designado para treino
mas eu acredito que ele ainda vai voltar muito lento, né? Já não é um senhorzinho, né? Eu creio que ele só volte mesmo depois da bye week, mesmo treinando essa semana e semana que vem, já que seria a bye week. No nosso ataque, vocês devem saber, né? O George Kittle quebrou o pé. Ele deve ficar fora ainda 6 semanas. Passaram já algumas semanas, né? Ele, se não me engano, retorna daqui a 6 semanas, ou seja, quase pro penúltimo ou último jogo da temporada. Claro, se o 49ers não for pros playoffs. Mas para compensar, o Jordan Reed, o tight end, que era de Washington, ele voltou da lesão que ele sofreu. Por enquanto, nós não conseguimos colocar ambos em campo. Provavelmente alguma questão cosmológica aí que não deixa os dois tight ends jogarem juntos. O Kendrick Bourne, que tinha dado aquele falso positivo para o Covid-19, foi colocado novamente na lista de Covid-19. Não sei o que ele andou fazendo. Então ele vai ser mais um problema aí pro time. O jogo corrida dos 49ers, que era o forte ano passado, né, que fazia o diferencial, né, não era nem o forte, era o diferencial do 49ers. A gente tá sofrendo bastante, tá com o running back titular dos 49ers, que seria o Raheem Mostert, tá com lesão também, deve voltar depois da bye week. O running back reserva, o Tevin Coleman, também estava machucado. Atualmente o running back titular do time está sendo um calouro não draftado, que é o Jamil Hasty. Ele divide carregados com o Jerick McKinnon, mas como running back mesmo para correr ele é o titular. E ele, como calor, ainda tem algumas dificuldades ali de identificar o que o time precisa mesmo de corrida, né? Que o sistema do 49ers é relativamente interessante para o running back, né? Ele tem que fazer a leitura rápida do gap e explodir. E algumas vezes, se o running back ele quer procurar um gap melhor, ele não consegue esse gap, porque a nossa linha é fraca. No jogo contra os Packers, atualmente, só pra vocês entenderem, a gente tá com o center número 5, é o quinto center, e o time fez algumas mudanças no último jogo, colocando o right guard como center, que é o Daniel Brunskill. Não sei se vai continuar, se foi alguma coisa situacional do jogo, se eles preferiram contra os Packers isso, mas pode ser que ele volte a ser o center do time, né? Que seria a quinta opção, o quinto center do time. Então, nossa OL aí é bem fraquinha. O sonho de todo o Ed da NFL é a nossa OL aí, que tá bem fraca, principalmente pelo meio. Se tiverem uma boa pressão aí com os defense tackles de vocês, vai ser bem feliz o jogo de vocês. Bom, falam aí que depois eu complemento mais. Não, só eu ia te perguntar das lesões aí, mas você já falou, né? Então já podemos riscar isso aqui da listinha. Eu ia perguntar eu acho que tudo que ele falou de lesões ali foi mais ou menos nem metade, né? Falamos um pouco falamos aí, eu ia te perguntar. Eu ia também te perguntar como que tá a situação da Covid-19 no time também, quais são as baixas pela Covid, quais são as outras lesões aí, que eu não sei como... O Ivan tinha comentado com a gente lá no nosso grupo que tinha muitas lesões, mas eu não fazia ideia de que eram realmente muitas lesões. Eu nem cheguei a comentar as lesões, mas as lesões do 49ers vão direto pra lista do IR, né, que é aproveitar as 3 semanas lá. O Kiko Alonso aí, que eu não sei se vocês conhecem, tá nas lesões. O George Kittle foi pro IR, Solomon Thomas, Nick Bosa, o Ronald Blair, que seria... o principal problema das lesões mesmo está sendo a posição de edge no 49ers. Que ambos os titulares, né, um é o Dee Ford e o outro é o Nick Bosa, estão na IR, né, no Injury Reserve. E o Ronald Blair, que seria a rotação da posição de edge, também foi para IR. O 49ers, pensando nisso, vamos buscar alguém na Free Agents, né? Trouxe o Ziggy Ansah, que também já se machucou e foi para IR. E óbvio, o Solomon Thomas ali, que é um jogador mais de rotação atualmente, também está na IR. Então a posição de defensive end ali, para gerar pressão do 49ers, é o que a gente perdeu os titulares e perdeu os reservas e rotação. Então é uma questão ali que está bem complicada no time, né? Na lista do Covid, dos informados aqui, eu só vi do Kendrick Bourne mesmo. Não colocaram... Não vi atualizações referente aos outros jogadores. Então acho que, de novo, ele deve ser o único desfalque, porque os outros jogadores não apresentaram sintomas e nenhum teste retornou como positivo. Já do Kendrick Bourne tem teste positivo, tem teste negativo,
E pelo jeito, pelas últimas notícias, teve mais um teste positivo. Então não sabemos exatamente se é algum problema dele, se ele realmente está com Covid, algo referente a isso. Então seria isso as lesões. Ô Jailson, você falou aí da deficiência que o 49ers está tendo com relação aos edges, né, ao pass rush. Você acha que isso talvez tenha sido, assim, se não foi o principal fator, mas um agravante nas derrotas pro Packers e pro Seahawks, já que Russell Wilson e Aaron Rodgers, quando não sofrem pressão, castigam mesmo, assim? Olha, eu acho que a culpa cai muito mais no ataque do 49ers, que não foi produtivo nesses dois jogos. A defesa, mesmo sem pressão, a secundária consegue se arranjar mesmo com nomes estranhos. Assim, tipo, atualmente a gente está com o Emmanuel Mosley como cornerback e o Jason Verrett. Eles são uma dupla bem confiável. E os safeties são o Jarquez Tarf e o Jimmy Ward. A secundária só sofreu quando ou o Tarf ou o Jimmy Ward estavam machucados. Daí entrou de novo reserva, né? Que daí é um problema típico dos 49ers. E foi isso que aconteceu no jogo dos Packers, né? Você vê lá, as principais jogadas foram em cima do Marcel Harris, que foi o safety que entrou no lugar do Jarquez Tarf. É bonita a história dos dois safeties dos 49ers, tá? O Jimmy Ward e o Jarquez Tarf, eles jogam junto desde o high school. É uma dupla inseparável, praticamente. E o 49ers também sofreu... Os caras são entrosados. O 49ers não tá gerando pressão, mas o sistema, a defesa passa a ser mediana sem essa pressão. Ou seja, não chega a ser uma defesa ruim. Mas sem a pressão você tira qualquer brilho que a defesa pode ter, né? Ou seja, se a defesa fosse um fator para você realmente ganhar, os 49ers não tem mais esse fator. Só para vocês terem ideia, o principal jogador da nossa defesa em gerar pressão está sendo o Kerry Ryder Jr., que era um jogador reserva nos Lions. O nosso star, a estrela da linha seria o Eric Armstead, né? Só que sem auxílio ele cai pro centro da linha, né? Cai ali na posição dos meios e ele não tá conseguindo gerar pressão. Ou então quando ele joga de edge é marcação dupla nele ali, double team, né? E ele não consegue se livrar desses caras. Então daí acaba sobrando pro Kerry Hyder. E vocês nunca devem ter ouvido falar, né? O cara já tem 5 anos de NFL, eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar dele. O Fernandes tá puxando caras ali, qualquer time que corte alguém, ele tá tentando puxar. Ele chamou o Dion Jordan, tá tentando trazer nomes para essa posição de edge aí, um cara rápido, que consiga gerar pressão, só que não tá resolvendo. Então, provavelmente o quarterback, o Drew Brees, vai ter uma vida bem tranquila no domingo. E é complicado, né, da temporada do 49ers em si, porque eu penso assim, pô, óbvio, vocês foram pro último Super Bowl e tudo mais, eu acho que a temporada, vocês entraram na temporada pensando, pô, tá bom, não ganhamos ano passado, mas a gente vai disputar pra ganhar esse ano de novo e tudo mais, tem um time muito bom pra isso e tudo, e beleza, mas dadas as circunstâncias, assim, você ainda vê o 49ers, tipo, vocês ainda acham que, pô, a gente consegue brigar pros playoffs com o time que a gente tem agora, mesmo com todas as lesões? Porque eu, assim, olhando do lado de fora, eu não vejo, apesar que o fato de ter 7 vagas de wildcard ajuda, né? Mas a própria tabela do 49ers não é muito boa pra isso, né? Até pela divisão muito boa. Vocês ainda vêm, tipo, esperançosos pro 49ers conseguir pelo menos uma vaga no wildcard? Desculpa, só para complementar, eu até ia fazer essa pergunta também, Ivan, porque eu vi que o Shanahan deu entrevista falando que o objetivo do 49ers é chegar em playoffs, e aí o 49ers na verdade só tem 2 jogos contra times de campanha negativa ainda, né? E 5 jogos contra times que estão 27-10. Então é interessante a pergunta também, eu também estava curioso aí para saber o que o Jailson acha. O calendário dos 49ers é até interessante, porque basicamente a gente ainda pega os times da divisão, né? Que seria ali confrontos diretos, não questão de ganhar a divisão, mas direto pro wildcard, né? Então, no papel, é uma boa chance, né? Se fosse um time saudável e tal, o 49ers tem uma boa chance de ir pros playoffs, mas na prática não é isso que a gente vê, né? O time do 49ers tá bem... Se você pegar todas as estatísticas, parece que o 49ers tá bem ali na NFL. Mas acontece quando pegou times mais fracos, o 49ers espancou. É isso. Daí isso inflou um pouco os dados do time, né, principalmente do ataque. Só que não é isso que...
a tabela, lá, se você pegar o ranking do 49ers do ataque, deve estar entre os 10 melhores, defesa entre os 15 melhores, mas em campo eles não reflete isso, né? Então eu não acredito que o 49ers vá para os playoffs, mas esse jogo contra o Saints, pode ser até uma armadilha para o Saints, né? É visto como jogo de vida ou morte já para o 49ers. Então pode ser que tenha dado o último gás, seja justamente agora. Porque se perder não tem mais chance, né? Não tem muito mais o que fazer na temporada. E se ganhar ainda resta aquela esperança deles vão tentar jogar, então provavelmente os 49ers vão entrar com aquela vontade a mais que algumas vezes a gente já viu. No jogo contra os Rams também foi isso, né? Já era um jogo de vida ou morte para os 49ers entrou em campo e dominou o Los Angeles Rams, né? Então é um time que depende muito mais agora da vontade do que do talento, porque foi perdendo, o talento foi minado pelas lesões, né? E novamente, a maioria das lesões dos 49ers eu acho que estão previstos ali para voltarem na bye week. Principalmente dos jogadores que realmente fazem uma mudança no time, que é o Raheem Mostert, Deebo Samuel e o Richard Sherman. O DeFord já estão falando que não deve voltar essa temporada, né? A lesão dele, na verdade, é no pescoço, é da coluna pro pescoço, deu uma lesão mais complicada para ele e tal. Talvez ele não volte. Mas isso já deixa o time bem mais competitivo, né? Vai pegar alguns times ali que entrar mais ou menos, os 49ers podem ganhar, mas dificilmente o 49ers vai para playoffs, tá? Não acredito, o pessoal já não conta com isso, nós já estamos vendo o quarterback para ano que vem e é isso aí. Pode ser uma comparação meio fútil, assim, mas pensando aqui, eu pensei bem na hora, não sei se acompanha a NBA, mas o Golden State Warriors dessa temporada é um time que tinha tudo para brigar lá em cima de novo, e aí as lesões acabaram levando o time lá para baixo, mas a gente já pensa, esse ano, nessa próxima temporada da NBA, o Golden State Warriors vai vir com tudo de novo. Então eu acho que é uma situação parecida com o 49ers. A gente pode até descartar ele mais ou menos se perder pra gente pra conseguir alguma coisa nessa temporada, mas é um time com um elenco maravilhoso e que na próxima temporada a gente já pode pensar que vocês vão vir com tudo de novo, né? E se não der o mesmo azar com as lesões, tem tudo pra estar no topo da NFC novamente, né? É isso mesmo. Que as lesões eu acho que são bem complicadas, né? A gente pode falar ali que todo time tem lesão, mas esse ano particularmente o 49ers aí tá de parabéns no quesito lesão. Alguma coisa a gente tem que ganhar e é o prêmio de mais lesões no ano. Isso aí vai ser difícil alguém alcançar. Eu ia fazer uma pergunta. Eu assim, pode até soar como uma ofensa, não sei como vocês levam isso aí torcendo do 49ers. Mas é que eu vejo gente falando isso, eu queria saber a sua opinião. Que o Garoppolo tá machucado e tudo mais, né? E o Nick Mullens está jogando titular. O Nick Mullens ele teve uma temporada muito boa, se não me engano foi em 2017, né? Ou 2018, não lembro. Uma temporada regular, assim, né? Que ele entrou lá e fez um 2018. trabalho decente. 2018, então, exatamente. 2018. E aí, beleza, aí vem o Garoppolo é bom e tudo mais. Então, obviamente tem um talento indiscutível, mas muita gente ainda pega meio no pé dele e tudo mais, não é dos mais confiáveis. E tem gente que fala, Nick Mullens e Garoppolo, muita diferença não tem, não. O 49ers devia pagar menos, devia deixar o Garoppolo ir, ficar com o Nick Mullens que pode fazer a função ali no ataque, que a principal função é correr com a bola e tudo mais. Eu queria assim, do seu ponto de vista de vocês, o Garoppolo pro Nick Mullens muda muita coisa. A gente vê que obviamente o time funciona melhor com o Garoppolo mesmo e tudo mais. Mas se desse ritmo, o Nick Mullens assim, sendo um quarterback razoável, você acha que conseguiria dar conta ou que é muito diferente a situação, que o Garoppolo é bem acima? Não, o Garoppolo é acima. Então não tem muita discussão nessa parte, né? Ele é bem acima do Nick Mullens, só que o Nick Mullens ele tem mais coragem, parece. Ele é mais um gunslinger, né? Que é o termo que utiliza. E o Garoppolo é o oposto disso. O Garoppolo é muito mais seguro nas passes que ele tenta, sabe? Isso acaba acontecendo, que o Nick Mullens vai ter estatística boa pra caramba, porque ele sempre tenta um passe mais longo, sabe? Mesmo em aperto, ele vai tentar esse passe mais longo. Ele não é tão preciso e o braço dele parece que falha no meio do caminho, sabe? A bola fica um pouco fraca em passes mais longos, mas ele arrisca. Eu acho que essa é a diferença do Garoppolo e acaba inflando um pouco os dados do Nick Mullens, né? Mas esse ano o Nick Mullens mostrou ali que não consegue bater. E todos os jogos assim, você via todo o começo ali, quando o outro time entrava realmente ligado, ele não consegue desenvolver o time, sabe? Parece que falta ainda alguma coisa pra ele. Pode ser que no futuro ali, no final das contas, o Nick Mullens é um reserva e ele joga como um reserva, sabe? Como um bom reserva até.
Como que era o nome daquele cara? Eu acho que era o Glenn... Ai, tinha um pescoço de girafa, foi pro Bears. Mike Glennon. Mike Glennon, isso. Pra mim, ele é bem parecido com o Mike Glennon, joga um pouco pior ali, né? Jogou no Tampa uma época. Pra mim, o teto dele é o Mike Glennon, sabe? Vai resolver um jogo ou outro ali, mas não tem... Você não vai confiar nele pra ser o seu quarterback titular num ano inteiro, sabe? Já o Garoppolo tem o problema de lesão, né? Porque até agora a gente só teve uma temporada dele titular sem lesão, que foi justamente de 2019. E mesmo assim ele jogou bem, ok, mas ele não foi unanimidade, né? Muitos acreditavam que o time do 49ers ia bem, mesmo com o Garoppolo, não apesar, né? Tem aquela pequena diferença, né? Ele não atrapalhava o time. Então isso alguns consideram até bom, né? Dá pra ganhar um Super Bowl com ele? Dá, mas não será graças a ele, né? Então muitos não gostam justamente por isso, né? Preferem ficar com o Nick Mullins, que é um downgrade, mas você vai conseguir quase os mesmos resultados que o Garoppolo e procurar um quarterback melhor no futuro. Porque o que você acha que justifica esses números Porque a gente, quando olha só os números, claro, você apontou aí a diferença entre os dois quarterbacks, mas quando a gente olha só os números, o Mullins já tem números quase que iguais aos do Garoppolo esse ano, né? É o Garoppolo que tá abaixo ou o Mullins está tendo esses números inflados aí, talvez por, tipo, garbage time, como você falou? O que você acha que justifica isso aí? Por exemplo, o jogo do Seattle contra o 49ers foi 37-27. Parece um placar apertado, certo? Mas no quarto período tava 30-7 para Seattle. Daí eles colocam os reservas, é isso. Os 49ers tá basicamente vivendo no garbage time, né? Pelo menos com o Nick Mullins. Eu acho que essa é a diferença, que parece que o 49ers com o Garoppolo acaba sendo competitivo mesmo perdendo, sabe? Apesar que teve um jogo ali que ele foi bem mal mesmo. Acho que foi antes de Seattle. Foi contra o Dolphins, não foi? Que ele machucou? Isso, contra o Dolphins. É isso mesmo. Dolphins que ele já jogou mal e ainda se machucou, né? Não foi contra o Dolphins. Foi contra o Patriots. Foi contra o Patriots. Contra o Dolphins entrou o CJ Beathard, tá? Só pra vocês saberem. E ele também teve bons números. Só que também, garbage time, né? Ele teve, sei lá, 9 passes. Tipo, o Garoppolo jogou 3 quartos, né? Teve 77 jardas. O CJ Beathard no último quarto entrou, teve 94 jardas, 1 touchdown. Mas o pessoal desconsidera, né? Porque é garbage time, não tem muito o que fazer ali, é até ruim que a gente... Então tem esse equilíbrio, né? Que tipo, o cara parece que desenvolve bem, mas na prática, no campo mesmo, quando o jogo tava apertado, ele não consegue fazer o time andar em campo. Isso os quarterbacks reservas, eu tô falando. Entendi. Por isso que é legal, né, a gente trazer quem acompanha o time, porque se a gente fosse fazer aqui um episódio só olhando os números sem estar acompanhando de fato, a gente olhar e falar assim, pô, mas o Mullins está ali, né, junto com o Garoppolo e tal, então é muito bom a gente ter essa opinião. E aí, já falando um pouco mais sobre o próximo jogo, eu tava olhando aqui que nos últimos 2 jogos, o 49ers teve 52 e 55 jardas terrestres. A defesa do Saints hoje contra o jogo terrestre é a 3ª melhor da liga. Você acha que 49ers mesmo assim ainda vai tentar apostar um pouco no jogo corrido? A linha ofensiva está com muitos problemas, então isso vai afetar bastante. Você acha que o caminho, se você fosse ali o Kyle Shanahan, seria ir mesmo pro jogo aéreo e fogo cruzado contra o Saints? No jogo corrido, o 49ers tem 2 peças essenciais que não estão em campo, tá? Que vai ser o Deebo Samuel e o Raheem Mostert. Primeiro, o Raheem Mostert, como vocês devem ter visto ali nos outros jogos, o cara é extremamente veloz, né? Eu acho que do top 10 do Next Gen que faz o ball carrier, né? Que é quando a velocidade do jogador carregando a bola, ele deve ter provavelmente 3, as 2 primeiras maiores velocidades em campo, e eu acho que a 7ª, 8ª, uma coisa assim. Então ele é um cara extremamente rápido. Ele é muito mais atlético do que parece. Assim, ele é um running back um pouco menor que o tradicional, mas ele é extremamente rápido. E isso é essencial pro esquema do Shanahan. Ele gosta desses caras mais rápidos. Então, o jogo terrestre não ia funcionar tão bem sem ele. A outra peça é o Deebo Samuel. O Deebo Samuel é um cara extremamente versátil, ele é incrível em campo.
Ele é um bom wide receiver e ele é um fator que traz aquele que é da defesa não saber o que o 49ers vai fazer. Normalmente é justamente o Deebo Samuel que faz aquelas motions, né? Antes do snap, ele pré-snap, que sei lá, em 1700 e alguma coisa na NFL era só ajudava para identificar a cobertura, mas no esquema do Shanahan é mais para você buscar o melhor ângulo, né? Pro seu wide receiver. Por exemplo, se você começa, dar um exemplo tático aqui, né? Se ele pega a bola em movimento, o cara que tá marcando ele, mesmo sendo marcação individual, ele já não vai ter o ângulo perfeito, não vai estar frente a frente para fazer o tackle quando ele passa pela linha de scrimmage. E o Deebo Samuel é um cara que consegue aproveitar muito esses pequenos detalhes do jogo, né? Ele é um cara que quebra muito tackles, ele faz muito spin, é legal ver ele em campo. Acho que se você procurar um movimento dele contra Seattle no último jogo, você vai ver um lance dele lá, que ele vai pela lateral, faz o spin, tira 2 defensores com um spin só e entra pro touchdown. Então ele é um cara muito dinâmico, que traz esse diferencial pro jogo terrestre do 49ers. Sem esses 2 caras, o jogo do 49ers não entrou, não encaixa. Simplesmente não vai. Então o 49ers não vai tentar correr para não ficar tão óbvio, mas vocês vão ver que o jogo do 49ers corridos não vai entrar. Simples assim. Questão da nossa linha ofensiva, o único jogador mesmo machucado é o center. Toda a nossa linha ofensiva titular, teoricamente, vai estar em campo. Só que o problema é que tanto o left guard quanto o right guard são péssimos. E é um problema aí que o Shanahan sempre empurra com a barriga, né? Porque ele acredita que o left tackle e o right tackle consegue suprir essa carência, consegue ajudar o guard a jogar melhor. Só que sem o center, o miolo da nossa linha é muito ruim. Então, também para o jogo corrido, o miolo não está desempenhando tão bem o seu jogo. Então, vai ser... Não é nem questão do plano de jogo, vai ter que ser jogo aéreo. Não tem muita opção, não. E aí você pega e vê o último jogo que o Saints pressionou o QB basicamente todos os snaps, você vê que se o Tom Brady pressionado já não foi muito bem, você imagina o Nick Mullins, né? Então o L de vocês vai ter que funcionar de um jeito ou de outro, né? Porque senão não vai ter como vocês fazerem nada. Principalmente o interior da nossa linha defensiva tá jogando demais ali. O Onyemata e quem for do lado dele ali, o Malcolm Brown, o Granderson, qualquer um deles tá jogando muito bem, sem contar os edges, né, que já são muito bons, mas o interior da nossa linha tá surpreendendo bastante, então se você tá ouvindo, o matchup do Saints parece ser bom, né, pelo que o Jason tá falando aí. E eu queria te perguntar, o Aiyuk, eu vejo assim, a grosso modo, como acompanhando de longe, o Aiyuk com uma característica até parecida com o Deebo Samuel, é um jogador muito veloz e tudo mais. Eu queria até dizer que eu adoro o Aiyuk, defendo ele muito, porque antes dos drafts do Fantasy eu escolhi ele para ser minha aposta, eu peguei ele em todas as ligas, estou bem feliz com isso. Aiyuk, eu vi highlights dele assim, ele é um jogador muito explosivo, era usado bastante até na faculdade, às vezes jogada de corrida e também retornos e tudo mais. Ele não tem uma característica assim que sem o Deebo Samuel ele poderia fazer esses motions, essas jogadas assim. Pode ser que não tenha a mesma facilidade de quebrar tackles e tudo mais, apesar de ter aquela jogada linda que ele pula o jogador lá no touchdown contra o Eagles. Mas você acha que ainda é bem diferente assim a situação ou não? Não, ele lembra um pouco, né? Eu acho que é o tipo de wide receiver que o Shanahan gosta, que é esse cara que não é tão alto, não é um cara que, sei lá, 6x4, mas é um cara com altura ok, relativamente forte e consegue ser ágil. A principal diferença é que o Brandon Aiyuk é um melhor wide receiver tradicional do que o Deebo Samuel, né? Ele, em questão de correr rotas, de buscar o move ali, fazer rotas mais em profundidade, o Brandon Aiyuk é um cara mais polido já que o Deebo Samuel na NFL, né? Mesmo sendo rookie. Então tem essa diferença. Ele pode até fazer aquelas jogadas de Deebo Samuel, mas o Brandon Aiyuk não é tão ágil. Então ele não vai conseguir chegar ali na linha de scrimmage já com aquela agilidade, sabendo que você vai conseguir mais jardas após a recepção que ele. Então acho que essa é um pequeno... Você consegue fazer as jogadas com ambos, mas daí no final, o resultado final muda um pouquinho, né? O Deebo Samuel consegue essa jardas após a recepção de forma diferente, né? É um pouco mais físico que o Brandon Aiyuk, que é um pouco mais rápido, né?
Devon Samuel consegue, também tem aquela questão de agilidade, ele corta rotas melhor, né? Vai pra esquerda, horizontal e vertical melhor, né? Então, acho que é essa definição melhor. Pro Devon Samuel, no caso. Brandon Ayuk é um cara mais de linha reta. Eu queria falar um pouco sobre a questão da defesa, né? Esse ataque dos Saints que vem evoluindo cada vez mais. Teve aí, depois de várias semanas, o seu ataque completo contra o Tampa Bay, e aí a gente viu o que esse ataque foi capaz de produzir, não só... Claro, como eu disse, esse jogo foi uma anomalia, a gente tem que relativizar algumas coisas. Mas, por exemplo, foi um ataque em que 12 jogadores diferentes tocaram na bola contra o Tampa domingo. Defensivamente falando, o que você acha que o 49ers pode ter de armas para tentar conter esse ataque do Saints? Eu acho que o 49ers vai dar as jardas fáceis pro Saints, né? Vai dar muita jarda curta ali. Se o Drew Brees quiser fazer 50 passes de 5 jardas o jogo, ele vai conseguir 50 passes completos de 5 jardas. Eu acho que o 49ers vai tentar muito evitar big play no jogo. E confiar que ou o Jason Verrett ou o Fred Warner façam alguma interceptação, algum turnover durante o jogo, que é basicamente o jeito que o time está sobrevivendo. Ele meio que deixa ali o outro time ganhar as jardas curtas, tenta segurar na red zone e tenta um turnover. Normalmente sem pressão, né? O que está acontecendo. Então, como o time não está conseguindo gerar pressão, ele às vezes está com um número de blitz um pouco maior que o normal, né? Então, nesses momentos em terceira um pouco mais longas, se o Saints tentar uma jogada, um Hail Mary ali, pra assim dizer, né? Um passe em profundidade, tem uma boa chance de conseguir, tá? O Fernandes está basicamente isso. Ele dá jardas curtas nas 2 primeiras descidas e na terceira descida tenta blitz. Tá sendo meio que o padrão dos 49ers. Aquele famoso estilo que eles chamam de bend on break, né? Isso. Você vai cedendo e tal, mas... Cara, então, assim, não se preocupe não, que não vem bola longa do Saints. A gente vai, se a gente puder ficar fazendo passe curto o jogo todo, o Drew Brees vai fazer, porque é o jogo dele e, tipo, eu acho que então pode ser uma tônica aí nesse jogo. Uma coisa que fazem normalmente para quebrar o jogo dos 49ers é passe curto para running back. Então, a gente faz pouco isso aqui pra ficar cegado. Quem tem pode colocar os 2 running backs do Saints no Fantasy que vai dar boa. A gente tem só o running back com mais jardas recebidas na liga. Assim. Não, vai ser isso, porque o Fernandes manda ali, né? Ele faz o 9 wide, né? Que é quando os edges ficam alinhados para fora, como se você pensa na linha tradicional, né, com os 5 jogadores, você coloca o tight end do lado, os 49ers se alinham ainda para fora desse tight end. É como se fosse um alinhamento ainda para fora do tight end, então um alinhamento bem aberto. Ou seja, teoricamente a pressão chega por fora dos 49ers, coloca lá os caras mais rápidos, os edges mais rápidos por fora, tenta fazer essa pressão. Só que nisso, as laterais, o flat fica bem aberto. Os cornerbacks acabam cover 3, né? Acabam marcando mais o fundo do campo, então rota flat ali principalmente para o running back ali que abre ali, né? Fica bem aberto pro jogo. E com um cara assim que consegue quebrar tackles, que tem uma boa velocidade, consegue várias jardas ali. Você não acha que tipo eles podem mudar o estilo por estar enfrentando o Saints, que a principal característica é esses passes médios e curtos assim? Eu acho difícil, porque meio que eles confiam muito no Fred Warner para cobrir isso. E o Fred Warner, dependendo do dia, parece que ele tá dos 2 lados do campo, sabe? Ele tá no meio do campo ali, como se fosse um middle linebacker, tá numa lateral, tá na outra, ele é um cara bem rápido. Então, eles confiam muito mais, tipo, o esquema tem esse ponto fraco, eles tentam compensar com um jogador acima da média. Então, eu acho que continua assim, e de vez em quando vocês vão ver essa jogada
Você vai ver lá, a jogada certa vai ser o passe na lateral e o Fred Warner vai evitar qualquer avanço. Vai ser é bonito de ver às vezes, sabe? Acompanho o Fred Warner no jogo, que é bonito de ver ele jogando. Mas isso porque ele é um jogador extraordinário, né? Então ele confia que os jogadores são acima do sistema, né? Nesse caso. Eu ia até falar isso, eu ia falar pra gente dar uma comentada, que agora você já comentou, nem precisa falar muito, mas do Fred Warner, porque eu fui dar uma olhada, na verdade já tinha visto algumas pessoas falarem que o Fred Warner é o melhor linebacker da liga atualmente e tal, eu fiquei, mas tudo bem, aparentemente tá jogando muito bem, muito acima da média e tudo mais, e aí eu fui ver as estatísticas do 49ers, ele ali, vamos ver quem é o líder em tackles, Fred Warner 78, vamos ver o segundo, tem 42, tipo, tem uma diferença enorme dele pro segundo colocado de tackles do time, eu fiquei tipo, tá bom, o que esse cara tá fazendo nessa temporada deve ser muito bom mesmo, o Fred Warner tá jogando ele pelas lesões que estão atrapalhando, né, ele tá tapando o buraco. E o bizarro é que o forte dele não era combate ao jogo corrido, era combate ao jogo aéreo ali. Ele era o cara pra cobrir tight ends no 49ers. A gente tinha o linebacker lá, o Ruben Foster, foi draftado pra isso, né, pra combater o jogo corrido, e o Fred Warner, a gente sabe, não, um cara confiável pro jogo aéreo. Aí deu todo aquele rolo do Ruben Foster, né, e o Fred Warner começou a dominar o campo, basicamente isso. Acho que a melhor definição dominou o campo, né, que ele é o líder em tackles. Ele já tem 3 sacks, é um cara que quando vai pra blitz, ele vai pra uma blitz lá mais interna, já tem 2 interceptações, tem 3 passes defletidos, é um cara que tá rendendo bastante esse ano. Tá tendo aquelas temporadas provavelmente de All-Pro aí pra garantir o salário das crianças nos próximos anos. Pra quem acompanha mais o Saints e ama o Demario Davis, o Fred Warner que a gente vai ver é um Demario Davis melhorado, é isso. Até pesquisando sobre o Niners, eu vi que o Aaron Rodgers, depois do jogo, né, foi até cumprimentá-lo assim, e enchendo a bola dele, falando, você é um All-Pro, você é foda. Melhor, então, eu acho que ele falou que era o melhor linebacker in the game, né, tipo, do jogo, não no jogo daqui 49ers contra o Packers, tipo, do futebol americano. No futebol americano. Eu vi isso, assim, achei muito legal. É um reconhecimento de quem tá do outro lado ali e tem toda a experiência que o Rodgers tem. A gente vai ter que tomar bastante cuidado com ele mesmo, assim. Mais alguma coisa, senhores? Eu queria perguntar sobre essa troca que o 49ers fez com o Saints. O que você achou dela? O que você achou dessa troca, Jailson? Eu gostei da troca em si. Basicamente, o 49ers está falando que nós tivemos alguns drafts, né, de linebackers. Primeiro foi o Fred Warner, depois foi o Dre Greenlaw, que tem lá a imagem que ficou do ano passado, que é aquele tackle na linha de 1 jarda, acabando o último jogo da temporada regular da NFL no ano passado, né? E o Colin Alexander esse ano estava jogando mal, principalmente no começo da temporada. Depois ele deu uma ajeitada, né? E isso meio que você tinha um jogador que estava num nível muito bom no ano passado, que é o Dre Greenlaw, e você tinha o Colin Alexander que no papel você não tinha como deixar ele na reserva, né? Pelo salário dele. Acho que a troca foi boa justamente para isso, né? Para você garantir que o cara que provavelmente vai ser o futuro ali na posição do 49ers, né? Pelo menos pelos próximos anos aí, dupla com o Fred Warner, e toma aquela facada desse ano no salary cap, mas já abre para os anos seguintes. Então acho que foi uma boa troca para os 49ers pensando no futuro, né? Ganha uma escolha de 5ª rodada ali que foi só provavelmente para selar o acordo, né? E o Kiko Alonso, que basicamente vai ser o nosso 49ers raramente tem 3 linebackers em campo e vai jogar o Kiko Alonso só em jogadas óbvias de corrida, e ele vai ser o cara só para dar o tackle, né? Que era o que ele sempre fez, né? Mas fala um pouquinho do Colin Alexander pra gente então, o que você conhece, o que você sabe dele? Porque a gente tava com muita dificuldade em marcando o tight ends, né? E a gente sabe que, teoricamente, é uma boa característica dele marcar linebacker e tight end. Apesar de ele não estar numa boa fase, que ele não estava numa boa fase do 49ers, o que você tem pra falar dele aí? O Colin Alexander é um cara que faz bem a qualquer vestiário, sabe? Ele é um cara muito pra cima, assim. Um dos apelidos que deram lá, que o time mesmo se deu, foi ele que criou e tal. Ele é um cara que vem assim normalmente pra ser capitão do time, sabe?
Ele é um cara que tem uma boa personalidade. Se procurar lá uns vídeos dele na época de Tampa Bay, você vai chorar, provavelmente, quando o irmão dele falece, né? Ele tem o jogo da vida dele lá acho que com 3 turnovers, ele faz um strip sack no Julio Jones. Então é um cara tem muito coração, sabe? Questão de passes, ele é um linebacker normal, tá? Ele já foi melhor, mas esse ano ele tá no nível normal, né? Não vai ser o pior linebacker ali cobrindo passes, mas também não vai ser o melhor. No jogo corrido ele tem muita dificuldade, às vezes, ele pega ângulos muito ruins no jogo corrido e acaba perdendo tackles, tá? É um padrão dele perder tackles. Mas contra o jogo, ele ali como complemento ali pro jogo aéreo vai ser bom, sim. Acredito, se vocês estão com um problema grave nisso, ele vai melhorar o time de vocês nessa situação. Mas questão de tackles ali dá uma dorzinha de cabeça, às vezes. E ele... De vez em quando ele tenta o big play, né? Ele tenta o hard hit, ele tenta fazer o highlight ali num tackle e ele acaba perdendo. Você vê lá, ele tenta um tackle for loss ali, que ele corre de qualquer jeito ali pra conseguir chegar no running back e acaba perdendo um tackle que, se ele acertasse, mudaria o jogo, mas como ele errou, o jogo continua e fica ruim pra defesa. É um 880 as jogadas dele. É um jogador... Ou ele brilha demais, ou ele acaba fazendo caquinha, né? Então, é isso que eu acho que o Alexander traz pro Saints. É claro, o fator de vestiário, que é algo que a gente não consegue, não é palpável, né? Não é algo que a gente consegue medir em campo, mas quando ele joga, parece que a defesa tem um ar diferente, sabe? Alguém tem alguma coisa a mais pra perguntar pro nosso convidado? Senão podemos encerrar por aqui. Eu acho que foi tudo falado, né? Eu queria saber o palpite dele pro jogo e acho que a gente pode dar os nossos aí também, né? Olha, como torcedor eu sempre boto no 49ers, tá? Foi mal aí, gente. Mas pro 49ers ganhar esse jogo, o que deveria acontecer? Eu acho que um jogo bem defensivo o 49ers consegue ganhar. Tipo, eu digo que o 49ers conseguiu segurar o ataque do Saints ali para poucas pontuações, foram 17 pontos mais ou menos. O ataque consegue desenvolver em algum momento ali, faz uns 20 pontos. Acho que é só desse jeito sim pro 49ers ganhar. Tipo, abrir bem lá, uns 20 a 7 e o Saints na recuperação lá chegar a 17 pontos. Acho que só assim pro 49ers ganhar. E então, vamos ao seu palpite, Marcelo. Qual é o seu palpite para esse jogo? Se colocar passeio, eu não volto mais aqui, hein? Não, então eu não vou dar palpite, não, tô brincando. Não, eu não sei, assim, o Saints tem uma capacidade incrível de fazer merda quando tudo parece muito bem. Então, eu fico com 2 pés atrás, como eu disse no começo do podcast. Esse jogo contra Tampa Bay foi uma anomalia, a gente não vai repetir, eu acho, esse nível de atuação, até porque muita coisa tem que acontecer ao mesmo tempo. Acho que o 49ers está numa situação assim, mais desesperadora, precisa vencer esse jogo para ir para a bye e depois dar uma reorganizada e aí pensar em playoffs ainda, mas o matchup eu vejo como muito favorável para o Saints, até porque o Drew Brees, sem pressão, ele é um quarterback letal e essa questão do jogo terrestre, se o Niners não tiver resposta contra o nosso jogo corrido, contra o Camara recebendo passes, aí eu acho que a coisa vai desandar. Eu diria o contrário, eu acho, né, olhando do ponto de vista dos Saints, que talvez a chance do 49ers seja pegar a nossa defesa desprevenida. A gente tem problemas na secundária que a gente ainda não sabe se eles foram bem resolvidos, apesar dela ter jogado bem domingo, e aí talvez o 49ers possa utilizar isso com passes longos e em jogadas onde a gente vai ter uma dificuldade de marcar os recebedores que a gente já citou aqui do 49ers, que tem talento e são rápidos e podem, de repente, criar uma situação difícil para o Saints aí. Eu apostaria aí em, não sei, 27-17. E você, Ivan, qual o seu palpite aí para o jogo do Saints e do contra o 49ers?
Os dois destrincharam muito bem, eu acho que é isso, o Saints vai ter um matchup favorável. Mas o 49ers muito bem treinado, então a gente sabe, principalmente o que aconteceu na temporada passada, né, o quanto que a gente sofreu com vocês naquele jogo de temporada regular, aquele tiroteio que a tendência é não se repetir, mas eu não duvido. Se a nossa secundária tiver em um dia ruim, o que até umas semanas atrás era rotina, ela está num dia ruim. Com o Nick Mullins, como o Jailson bem disse, gosta de soltar o braço. Isso aí pode até ser melhor para ele ser o Nick Mullins do que o Garoppolo. Porque o Saints vira e mexe, aparece uns buracos na secundária, que a gente espera que é algo que tenha melhorado, mas a gente não pode ter certeza. Como o Xará falou, foi um jogo fora do padrão, um ponto fora da curva que dificilmente vai acontecer de novo. Então, é assim, obviamente o Saints é muito favorito, ainda mais jogando em casa e depois de uma vitória dessa, mas é um jogo de vida ou morte pro 49ers, então, coisa de torcedor do Saints talvez, mas eu acho que não vai ser nada fácil. Pode ser que se o time continuar nessa boa fase aí, consiga ganhar por umas 2 posses, mas é um time muito bem treinado, vai ser uma coisa meio complicada. Mas eu acho que se tudo correr dentro dos conformes, a gente jogar o que a gente sabe jogar, não precisa nem ser tudo que jogou domingo, né? Se jogar metade do que jogou domingo, acho que a gente consegue ganhar ali. Eu acho que pode ser um jogo até com uns 2 times passando dos 20 pontos, um 27-21, alguma coisa assim. Mas o Saints tem tudo para ganhar, né? É só conseguir colocar... controlar a partida, não deixar o 49ers gostar do jogo, que aí vai ser meio complicado. O meu palpite é que o Saints vai ganhar, mas vai ser um jogo complicado, vai ser apertado. Acho que o Saints ganha por uma posse de bola. Podemos encerrar por aqui então. Vou agradecer primeiro o Jailson Carvalho por estar aqui no nosso podcast, por se disponibilizar a falar do 49ers. Tá convidadíssimo para voltar quando quiser. Faça sua propaganda aí, Jailson, onde as pessoas te acham, etc. Fique à vontade. Bom, além do Fambonanet, né, nossa casa aí, agregadores de podcast preferido aí, Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, que tiver aí a gente tá lá. E principalmente lá no Twitter, que a gente tá sempre postando umas baboseiras lá, falando durante o jogo, comentamos o jogo, quase play by play. No The Gold Rush BR, ou você digita lá The Gold Rush Brasil, que vai cair lá no nosso perfil bonitinho. E obrigado pelo convite, estamos à disposição. Obrigada, Marcelão, por estar aí com a gente. Óbvio, sempre convidadíssimo a voltar. E o pessoal aguarda ansiosamente suas crônicas. Essa semana a gente vai ter a parte 2, né? Daquele primeiro texto da temporada. Então aguardem aí que vai sair daqui uns dias. Valeu, Jéssica, valeu, Ivan, valeu, Jailson, aí pela participação. Mandar um abraço aí para todos que nos ouvem e continuem nos acompanhando nas redes, no nosso blog tem muita coisa interessante lá, e as análises do Ivan sempre antes das partidas. Então estamos confiantes, mas desconfiados, porque essa semana foi uma semana de muita alegria, e a gente sabe que com o Saints essas coisas não costumam acontecer muito, né? Então é isso, galera. Obrigado a todo mundo que nos ouviu até agora. Siga o pessoal lá. Tchau pra mim. Esqueci. Então vamos lá, desculpa aí, vamos lá de novo. E obrigado, Ivan, por estar aí presente mais uma semana conosco. Valeu, Gé, valeu, Xará. Valeu por ter aceitado o convite aí, Jailson. Como eu tinha comentado, ia ser bem difícil destrinchar, fazer uma análise legal do 49ers, porque muitas lesões, muitas coisas assim, acaba até sendo difícil, né, de fazer uma matéria assim, falando, sabendo quem vai jogar, o que esperar diretamente. Esse podcast foi bem esclarecedor, espero que tenha sido esclarecedor para quem ouviu também. Deu para saber bastante, vai me ajudar bastante a fazer o texto. E é isso aí. Vamos torcer, que vai ser difícil, mas tem tudo pra dar certo. Valeu, galera. Agora sim, obrigado a todo mundo que nos ouviu até agora.
Sigam a galera lá do Golden Rush BR no Twitter. Segue a gente no Twitter também, @SaintsBrasil09. Procure por Saints Brasil no Facebook e Mundo Rudete no Instagram. E estamos também com o nosso blog, óbvio mundorudete.wordpress.com, com todo o conteúdo que trazemos para você semanalmente. Abraço para as gurias lá do Flor do Superdome. Abraço para o nosso grupo lá do Telegram, que tá sempre participando, a galera é super animada. Abraço pro Caião, pro Marcelo, pro Igão e pro Léo, que não puderam estar aqui hoje. E abraço pro Danídio lá do Fumble da Net, não sei se ele vai nos ouvir, mas como eu já disse no Twitter, o Danídio é minha fonte inesgotável de contato. Sem ele, não conseguiria ter metade dos convidados que tivemos até agora nessa temporada do IDET Podcast. Então é isso, galera, ficamos por aqui, espero que vocês gostem e até a próxima semana.